Nosso companheiro, amigo. Todos vamos ficar de pé para recepcioná-lo. A quem honra, honra. A honra e a glória é para Jesus. Amém? Mas Deus deu honra também para ele. Amém? Então passamos o trabalho para ele. E quantos vieram para ouvir uma mensagem de Deus? Então peça ao Senhor que abençoe ao seu servo. Ele nos traga uma mensagem para nós nesta noite. Não é aquilo que a gente quer ouvir. Nós viemos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Amém? Pastor Genival. Queridos, com toda a alegria no coração, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar que a igreja está de pé para convidá-los a ler um texto do qual eu quero falar da mensagem que está no meu coração, muito conhecida, mas é Santa Ceia, e Santa Ceia é o culto de reabastecer, de renovar. O livro de Ruth, capítulo 1, tem um texto que eu quero tomar base, e enquanto os irmãos folheiam, procurando, quero externar a minha gratidão, meu respeito ao meu pastor, ao nosso pastor presidente, José Orisvaldo, pela credibilidade, a confiança a mim dispensada, e reverenciar este coeso grupo de obreiros, pastores, dos quais tenho a honra de onde passar dizer que sou aluno e sou reflexo do aprendizado que estes homens têm me ensinado. Então, reverencio a todos, em nome de Jesus. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz o texto: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Queridos, tomando por base esse texto, sabendo que é um trabalho de Santa Ceia, de restauração, e conhecedor e sabedor pelo cotidiano da vida cristã, eu sei que não estarei ministrando para supercrentes, super-heróis, mas para seres humanos passivos de erros. E diga-se quantas vezes não somos tentados a desistir, chutar o pau da barraca, e muitas vezes chegamos num culto como esse sem saber o que fazer. Então eu gostaria de falar-lhes sobre rebuscadores. Digam comigo, rebuscadores. Quando nós observamos o contexto e todo o texto da história, uma história literária, uma história realmente comovente, que os irmãos a conhecem de cor e salteado. Portanto, é um livro que comporta uma história não muito longa, um livro que tem 4 capítulos, cerca ou precisamente 85 versículos, conforme as versões. Mas um livro que traz uma história contundente, a ponto de alarmar alguns epígrafos, alguns historiadores, até alguns eruditos. Tendo em vista que é uma continuação dos juízes, da história, e esta obra está separada. Segundo alguns comentários, como a Bíblia pentecostal, Bíblia do Pregador, a contundência deste livro, dessa história, se tornou tão real que ela fazia parte das festividades de Israel.
E o que chamou a atenção é que a história é protagonizada por uma estrangeira, por uma moabita. Quando nós observamos o texto, nós percebemos que na continuação da história do livro anterior, a Bíblia no capítulo 2 dos Juízes diz que quando o povo poderia desfrutar da terra prometida, quando o povo pôs o pé, tomou posse da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, então era o momento do povo usufruir das bênçãos prometidas. Mas a Bíblia ela é bem categórica quando diz a história que aquele povo deu prioridade às suas ideologias, o seu contexto mental, e de aproveitar uma geração que a Bíblia diz que não conhecia Deus, não tinha vivido os seus milagres, uma geração que não tinha lágrimas, uma geração que não tinha experiência com Deus. Então começou a andar conforme os seus pensamentos e o seu contexto ideológico. É quando a Bíblia diz que esta decisão foi pejorativa, a ponto de que este povo esqueceu de Deus e deixou Deus para trás. Então a Bíblia diz que, esquecendo-se de Deus, este povo veio a adorar a Baal e Astarote, deuses pagãos das nações circunvizinhas ou entrelaçadas. Dentro desta decisão, esquecendo-se de Deus, e os irmãos hão de convir que todas as vezes que o povo errava, que o povo desobedecia, Deus nunca desistiu do povo, mas Deus sempre disciplinava o povo. Porque a disciplina, diz a Bíblia, que não é para matar, mas para corrigir, para preservar. Às vezes dói. Eu ouvi de um amigo, ele uma vez ministrando na nossa igreja, um companheiro, e ele disse que em uma certa excursão em Israel, um grupo de turistas transitando de uma área para outra em um ônibus, viu quando um pastor com um rebanho fez algo que chamou a atenção. Uma ovelha se desgarrou do rebanho, ele saiu correndo, conseguiu a apanhar, e quando a colocou nos seus braços, pegou o cajado e quebrou a perna da ovelha. Isso chamou a atenção, o ônibus parou, as pessoas foram o cercá-lo e perguntaram por que ele fez aquilo com tanta violência. A resposta dele foi a seguinte: é que essa ovelha, ela é muito perversa, e ela sempre se desgarra, e ela estava caminhando para o precipício, mas para que eu não a perdesse, eu quebrei a perna para não perder ela, para ela não cair no precipício. Então, quando nós percebemos, a Bíblia diz que o povo esqueceu Deus, então Deus veio com mais uma disciplina, e o elemento da disciplina de Deus agora foi a fome. A Bíblia diz no texto lido que houve uma fome, e uma fome que deteriorou o campo, uma fome que não era fácil. É quando um homem, uma família, diz a Bíblia, que um homem de Belém, que a etimologia é casa de pão, esse homem pega a sua mulher, pega os seus 2 filhos e vai fugir da disciplina. Quando a Bíblia diz que ele foi peregrinar em Moabe, porque em Moabe ainda tinha pão. Todo Israel não tinha fome, Belém tinha fome, mas as campinas de Moabe ainda produziam. Então ele pega a família e parte para Moabe, achando que lá ia resolver o problema, e às vezes até parece que está melhor, mas não convém fugir da disciplina. Diga para quem está ao seu lado: não adianta correr da disciplina de Deus, porque Ele é mais rápido que você. Não adianta se esconder, porque a Bíblia diz que quem se oculta, quem se esconde dos olhos de Deus, se subir aos céus, Ele manda descer, se esconder na profundeza, Ele arranca de lá. Mas tem que viver o período da disciplina. Quando tudo parecia bem, a Bíblia diz que este homem
talvez com a prosperidade promissora nos campos de Moabe, e a notícia ainda era negativa. Belém não tem nada, Belém está se acabando, mas mesmo na terra estrangeira, a Bíblia diz que ele vem a morrer. Agora deixa 2 filhos e uma mulher, e os irmãos sabem que na cultura, principalmente na época oriental, a mulher não tem muitos subsídios, só serve para proliferar ou cuidar de alguns trabalhos no campo, nada mais que isso. Então agora diz a Bíblia que os 2 filhos casam-se com 2 mulheres estrangeiras, uma órfã, o nome, e a outra se chamava Ruth. A Bíblia diz que tudo vai bem. O texto diz que ficaram ali 10 anos. 10 anos se passaram, mas tempo não apaga a disciplina. Aí a Bíblia diz que vem, os 2 filhos morrem. Isso não é por acaso. Os 2 filhos perdem a vida. E a Bíblia diz que agora fica desamparada uma mulher chamada Noemi, desamparada do marido e desamparada dos filhos. O que fazer? Quando a crise bate na nossa porta. Desamparada de marido e de filhos. Mas Deus, gente, sempre deixa alguma coisa funcionando para não perder a gente. Quando o inferno pensa que destruiu, que levou tudo, Deus sempre deixa alguma coisa funcionando. Diga para quem está ao seu lado, Ele sempre deixa algo funcionar. Agora esta mulher só tinha 2 decisões. Só tinha 2 opções. Ou ficar em Moabe e morrer, ou dar a cara para bater e voltar para Belém para recomeçar. Para ficar era fácil, não ia ser detratada, poderia até morrer mais rápido, mas não tinha futuro. Porque, gente, para recomeçar, tem que se voltar para onde tudo começou. Não adianta atalhos. Então agora quando esta mulher tem essa decisão, ou fica ou morre, ou acredita na misericórdia de Deus e volta para Belém, só que vai ter que dar a cara para bater. Porque para começar é fácil. Você não tem muito empecilho, chega lá, começa, ninguém às vezes sabe nem o teu nome e não se importa tanto contigo, mas depois que você começa e alguma coisa dá errado, para recomeçar vai ser mais difícil. Porque sabe o teu potencial, sabe quem é você, e vão fazer de tudo para você não recomeçar. Aí o versículo 6 do capítulo 1 diz que ela toma uma decisão. Levantou ela e as suas 2 noras e decidiu, vou voltar para Belém. O interessante, queridos, é que a Bíblia diz que quando ela vai voltando, ela lembra que seria uma injustiça, porque ela não tinha onde dormir, ela não tinha o que comer, ela estava voltando na miséria, para o inferno acabada. Aí ela para no caminho, olha para as noras e faz uma proposta, diz, minhas filhas, eu já estou velha demais. Eu não tenho uma idade para dar filho a vocês. E mesmo que eu estivesse hoje, vocês esperariam eles crescerem. Então, filha, voltem para a vossa casa. Volte para os vossos pais, volte para o vosso povo. Eu não tenho onde dormir, podem voltar. Aí a Bíblia diz que Orfa pendura no pescoço, chora, beija e se despede. Veja que a outra não saiu do lugar. E ela insistia, volte minha filha, tua cunhada já voltou, porque você não volta? Insistia, porque, irmão, mesmo que você não perceba, Deus nunca deixa você só, sempre vai ter alguma coisa funcionando para Ele não te perder. Diga para quem está lá do seu lado, você não está só. Uma das maiores crises do rei Davi pela Bíblia foi a morte do seu filho Absalão. A Bíblia diz que Davi não queria mais viver, não queria mais levantar, a coroa não o estimulou,
O poder do exército não o estimulou. A companhia do general não o levantou. E ele não tinha ânimo para viver. Mas diz uma história extra-bíblica que um dia, quando ele levanta a cabeça na cinza, quem estava na frente dele? Um companheiro de adoração chamado Asaf. Quando ele olha para Asaf, ele faz 3 perguntas e diz: Asaf, tu ainda ora? Asaf diz: oro, meu rei. Asaf, tu ainda louva? Eu louvo, meu rei. Asaf, tu ainda adora? Adoro, meu rei. Então adora comigo, Asaf, louva comigo, chora comigo. A adoração de Asaf levantou Davi da crise. Você não está só. Sempre fica um adorador ao teu lado quando a crise pensa que vai te desanimar ou vai te destruir. Volta, minha filha. Não insista para eu voltar. Mas eu não tenho onde dormir. Eu não tenho o que comer. Talvez só tenha ponte para dormir. Não insista. Aonde tu pousares à noite, eu também pousarei. Volta, não posso voltar. Aonde você for, eu vou. O teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus vai ser o meu Deus. E aonde você for sepultada, ali eu também ficarei. Sempre fica alguma coisa funcionando. Voltam para Belém. Quando chegam em Belém, os irmãos vão de convir que para falar das nossas ações demora mais, benéficas, para divulgar o nosso sucesso. Por isso que alguém tem que pagar, tem que investir muito. Mas para anunciar as coisas negativas, não precisa pagar. A notícia ruim corre muito rápido. Então Belém já estava cheio, ela está voltando. Está vindo na miséria. Talvez a Bíblia diz que as mulheres de Belém se alvoroçaram. Aquelas que não sustentam nada, começaram a falar: vamos para a beira do caminho, vamos ver como ela vai voltando, vamos ver ela. E gritava: não é Noemi? Entre aspas, conjecturando: não é ela. Quem era ela? Talvez eu não sei como você chegou aqui nessa ceia, mas diga para quem está ao teu lado: estou voltando. Talvez pensava que você ia desistir e morrer em Moabe. Diga para ela: estou voltando para Belém. Não me chame Noemi ou agradável, porque quando eu saí com as mãos cheias, mas estou voltando em amargura. Estou voltando na miséria, sem nada. Veja que na Bíblia a gente percebe no contexto das entrelinhas que não tinha o que comer. Nem o que comer tinha. A crise para recomeçar não é fácil. É quando a Bíblia mostra no capítulo 2 que chegou o momento, olha a atitude do que ficou funcionando. A Bíblia diz que Ruth vai à sua sogra, no capítulo 2, versículo 2. E diz a ela: minha sogra, me deixa ir ao campo. Me deixa ir apanhar, ir atrás dos segadores. A Bíblia diz que era o tempo da colheita da cevada. Deixa-me ir atrás dos segadores. Talvez eu ache graça. E alguns me deixem ir atrás deles catando alguma coisa. Algumas versões ou alguns contextos chama rebuscar ou recatar alguma coisa. E a palavra recatar, ou no texto implícito, ir atrás, era recatar ou rebuscar. E a palavra rebuscar já está dizendo: é buscar aonde já foi buscado, é catar aonde já foi catado. Veja que a crise estava tão grande
que os irmãos, a gente vive numa região rurícola, a minha vida profissional, 37 anos, foi só agricultura. E chegava período que o pai plantava milhos e passava a primeira colheita, passava a segunda, depois ele dizia: meninos, vão lá ver se sobrou alguma tamboeira. O que não prestava para nada mais, só o sabugo. Para recomeçar não é fácil. Estamos vivendo um período da pós-modernidade, que parece que tudo é fácil. Não. Deixa-me, ela diz, vai minha filha, ia morrer. A Bíblia diz que ela vai procurar. Se alguém deixaria, ela ia atrás dos segadores, recatando os sabugos, as tamboeiras. Talvez não ficou nada hoje. Veja que a Bíblia não destaca até aqui. Chegava em casa, talvez só com as palhas, roendo o sabugo. Estamos vivendo em dia, gente, que a nova geração não tem mais paciência para isso. Hoje a fama tem nos levado a tantos lugares. Hoje a fama é o que importa. Não somos mais convidados ou respeitados pela história que a gente tem, mas pelo número de visualizações que tem no YouTube. Mas história ainda fala mais alto. Ela ia catando, só sabugos. Chegava em casa à noite, não tem novidade, nem está escrito como ela chegava. Hoje não catei nada. Mas a Bíblia diz que todo dia, de manhã, o campo tem o frio da madrugada. O campo tem o calor do sol durante o dia. E a Bíblia diz que ela ia atrás, nem água direito de beber ela tinha. Só parava um pouquinho para recuperar a força e saía correndo atrás dos catadores e ninguém olhava para trás. Glória a Deus. Dá uma olhadinha com todo respeito para quem está ao teu lado, diga: no dia que você se achar grande, baixa a bola, tem sabugo lá atrás. Tem dias que eu viajo por aí, pastor, tem dias que eu sou tão bem recepcionado que eu fico com medo. Quando eu chego em casa, mulher, corta um pedaço de cana para mim. Baixa a bola, nego, senão vai chupar cana de novo. Sempre fica alguma coisa funcionando. Nesse inteirinho você não vê Noemi de frente. A estrangeira saía de manhã, só voltava à noite. Então a Bíblia diz que chegou o momento que ela saiu para trabalhar e naquele dia, por sorte, está escrito, por sorte, mas hoje a gente sabe que foi Deus. Ela entrou num campo de um homem chamado Boaz. Pastor Donizete. E ela foi rogar ao encarregado do campo para deixar ela catar naquele campo, atrás dos segadores ou das moças que catavam na frente. A palavra rogar, na sua etimologia, no nosso vocabulário, é pedir insistentemente com humildade. Ou seja, por favor, tenha compaixão de mim.
insistentemente: deixa hoje eu catar aqui atrás delas, atrás deles. E o encarregado deixou. Ela vai catando, e até aqui não tem surpresa nenhuma, era o mesmo sofrimento. E o encarregado de olho na história dela. Como é bom ter história, né? Cair de paraquedas não funciona muito, não. Aí a Bíblia diz que ela catando um certo dia, o dono do campo, resolveu ir ao campo. Era tempo de colheita. E olha que coisa linda. As mulheres hoje ainda andam toda coberta. Imagina naquela hora, naquela época. De repente o texto da Bíblia está escrito que ele vê a moça e chama a atenção dele. E chama o encarregado e diz: quem é aquela moça que vai atrás das minhas moças catando, rebuscando? Aí o encarregado diz: ela é estrangeira, é de Moabe, o nome dela é Ruth. Aí listra o que ela fez, a história dela. Vale a pena ter história. Aí quando o dono do campo viu, pastor Geraldo, aí a Bíblia diz que ele olhou para o encarregado e disse: manda chamar ela. Aí foram chamar. Quando ela chegou, se inclinou, aí ele louvou a Deus pela atitude que ela fez com a sogra, que era muito conhecida, e disse a ela: minha filha, eu tenho alguma coisa para te dizer. A partir de hoje, não vai atrás de ninguém mais não. Não procura campo de ninguém. Eu já dei ordem ao encarregado, eu já dei ordem aos trabalhadores, que você vai tratar só nesse campo. Quando você tiver sede, meta o copo no pote, ninguém vai impedir. Ela inclina-se, agradece e vai embora. Quando ela vai embora, aí ele chama o encarregado e diz: vem cá, deixa eu te dizer um segredo, vem. Quando ele chega, o dono diz: faz o seguinte, quando os da frente for e juntar os feixes, quando ela vir atrás, deixa que ela meta a mão no feixe e pega o que quiser. A Bíblia em versões chama gavela, é o feixe. Quando eles juntar o feixe, porque os da frente não deixavam nem a bichinha se aproximar, filho. Mas agora quando vê que ela vem, deixa ela meter a mão no feixe, ela pega o que quiser, do que quiser, não vai ter mais sabugo, já vai ter espírito. Primeiro dia, já se anima e o dono do campo não se conforma. Eu vou conjecturar. No outro dia, ele chama o encarregado e diz: eu estava pensando, vou conjecturar. À noite eu pensei e eu resolvi. Faz o seguinte, a partir de hoje, você vai dar ordem para todos os segadores, para as moças, para o rapaz, os que vão na frente. Quando eles encher o cesto, que forem na frente, que olhar, que a moça vinha atrás, diga a eles que dê uma balançada no cesto. Tchá, tchá, tchá. E deixa cair espiga para trás. Diga para quem está ao teu lado: dá uma olhadinha no retrovisor. Estão voltando, estão vindo aí. O problema não é o campo, o dono do campo, o problema é quem está na frente. Porque tem muita gente metida besta que quando Deus leva lá para frente, quando está lá na frente, nem para trás olha, não se lembra de quem está atrás. Mas a ordem não foi do encarregado, foi o dono que mandou. Vai ter que balançar o cesto, querendo ou que não, vai ter que deixar cair, que vem gente atrás, tem gente de história atrás. Deixa eu me dizer, vocês já sabem, não precisa nem dizer, mas só para dar sentido. Você não vai ser nada, negro. Pobre, analfabeto, beiço virado e preto.
94, Deus me fez uma promessa. O mundo vai te conhecer. O Brasil vai ser pequeno para você levar a minha mensagem. Aí foi quando disseram: desista. Vai não, você tem esses 3 defeitos. 95, Deus se calou. 96, permanecia Deus calado. 99, dentro da cana. E os que iam na frente olhavam e diziam: eu não disse? Em 2002, muitos amigos aqui pregaram em Canoas, conhecem a minha história. Chegava no culto, os da frente diziam: o Internacional chegou. Zoando. O banheiro está sujo, Internacional. O rodo, a vassoura e o detergente debaixo do braço. Hoje tem sala de crianças, na época não tinha. Muitas vezes chegava no culto, as crianças começavam a chorar, e eram os diáconos que pegavam, ia comprar pipoca, botava as crianças no colo para a mãe não atrapalhar a mãe. O Internacional está aí, a menina está chorando. Pegava um na direita, um na esquerda e saía para o terreiro. 2009, dentro da cana, o telefone toca. Aqui é da parte do pastor José Antônio dos Santos. Ora, como ele me conhece? Como é que ele me conhece? Papai mandou dizer que você vai pregar nas convenções. Mas como? Se prepare, se vire. O nome saiu no outro dó, botou na programação. Quando os da frente, alguns da frente viram, foram para o pastor. Porque aquele preto vai pregar. Sabe o que ele disse? Pergunta o dono do campo, foi ele que... Em 2010 o telefone toca. E já não era mais alô. Já era hello, Pastor Genival, yes, my brother. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga: fica tranquilo, porque a ordem vem de cima, foi o dono. Então não para, não desista, a ordem vem de cima. Faz assim para ele, faz assim para ela, a ordem vem de cima. E olha que coisa linda. Uma estrangeira. Pela aí, o contexto. Quem carregava a genealogia de Davi? Boaz. A estrangeira não merecia. Era estrangeira. Era pobre. Não tinha direito. Aí a Bíblia diz que naquele dia, quando ela chega em casa, chama a atenção. Quando balançar o cesto, pode seguir a leitura. Quando eles balançam o cesto, naquele dia que ela chega à noite, chamou a atenção, Carlos. A Bíblia diz que a sogra se assustou, comeram, se fartaram, e a sogra disse: o que foi que houve? Aí ela contou: entrei num campo de um homem chamado Boaz. Aí Noemi disse: eita, a ficha caiu, Deus desceu. Eu não vou dar descanso a mim enquanto o teu bem não vier. Pesquisou a vida e descobriu que Boaz era um parente próximo do falecido.
E descobriu até o dia a dia. Disse: minha filha, eu estou sabendo que hoje ele vai padejar a cevada. Padejar era juntar a cevada na eira. Ele vai juntar a cevada na eira. E que o engorda do gado é o olho do dono, e ele vai ter que estar lá. Então, minha filha, aproveita esta noite. Lava-te. Bota aquele perfume de arrebentar. Unge-te. Põe aquele vestido de arrebentar e vai à eira. E não deixe ser conhecida até o momento certo. Quando ele comer, beber e dormir, chega debaixo do petinho dos pés dele. O segredo está no pé, começar por baixo. Tem gente que já... Tem gente que só precisa ter uma oportunidade, já não quer mais obedecer, pastor, já quer. Não, meu filho, começa pelos pés. Alguém um dia me perguntou: por que tu mora em Maceió e congrega em Rio Largo? Eu digo: porque foi lá que meu pastor me botou para servir. Até quando ele não chamar, porque minha mãe ensinava: você só tem que aparecer quando for chamar. Começa por baixo. Ela fez isso, gente. Deitou. Quietinha estava, quietinha ficou. Daqui a pouco ele já era velho. A Bíblia diz que ele era muito mais velho que ela. Quando ele se espreguiça, que estica o pé, toca em alguém. Quando se assusta, que levanta, a moça se aparece, quebra o velho no meio. Ele diz: minha filha, melhor foi o que tu fizeste agora do que a tua primeira história. Tu poderia procurar outro mais novo ou outro campo, mas viesse a mim. Mas minha filha, tem outro remidor na minha frente. A palavra remidor, redentor aqui, no contexto da cultura hebraica, era uma pessoa capacitada para libertar, para comprar, para salvar antes do jubileu. A palavra num contexto comum é o poder de libertação, é assumir as dívidas, é resgatar. Ele disse: tem outro na minha frente, então vai para casa. Descanse, quando eu resolver, você fica sabendo. Só que quando ela volta aqui, conta a sogra sabia como era Deus. Aí disse: não, minha filha, fica tranquilo, que hoje ele não vai dormir enquanto não resolver esse negócio. Você está entendendo por que nós estamos aqui hoje numa ceia? Éramos estrangeiros, éramos pobres e éramos escravos do pecado. E só quem podia nos resgatar era um parente mais próximo. Jesus se fez homem para nos aproximar de nós. Ele resgatou as nossas dívidas. Você acha que ele vai desistir de você tão fácil assim? A moça se tornou noiva de Boaz. E o que eu acho lindo, veja, a cultura normal diz que quem é maior, quem abençoa ou quem pede a benção? Quando eu digo benção, pai, quem é maior, eu ou meu pai? Meu pai. Aí eu acho lindo quando a Bíblia diz que Jacó gerou a Perez, a Judá gerou a Perez, Perez gerou a Esrom, Perez já era um incesto, já era uma improbabilidade, gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão gera Aminadab, Aminadab gera Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz casa com Ruth, gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Então Davi tinha que se inclinar e dizer: bença bisavó Ruth. É mole? Diga para quem está ao seu lado: você não é pouca coisa. Vamos rebuscar, vamos embora, vamos rebuscar. Fica de pé, por favor, é Santa Ceia. E Santa Ceia não se conversa muito, se adora mais. Na ausência do nosso pastor, me permita, companheiros, vocês me conhecem, sabem,
a minha história. Mas se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, ou não sei que seja íntimo, vira para ele assim, como eu estou com todo o respeito, com meu amigo, pastor Hermano, vira assim para ele, me ajuda aqui, companheiro. Vira assim para ela, para essa pessoa, e diz assim para ela: a ordem é? Faz assim, né? Agora diga para ela: não quero nem saber como você chegou nessa Santa Ceia. Quero saber como você vai sair dela. Diga: vou sair renovado. Não vou desistir mais. Diga: se você encontrar alguém por aí que pensou que eu ia desistir, dá um recado a ele. Diga que ele quebrou a cara, a casa dele caiu, porque eu vou continuar, porque a ordem veio de cima, e a ordem